Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu na Vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Você teria coragem de mudar completamente o rumo da sua vida? Uma escolha assim carrega desafios, recomeço e a busca por um propósito verdadeiro. Eu sou a Cristina Ikeda, enfermeira há mais de 3 décadas, dedicada à enfermagem e também terapeuta clínica xamânica. Aqui na Jornada, recebo convidados especiais para conversas que conectam as ciências da saúde, a espiritualidade, compartilhando histórias reais de superação e com muita alegria Hoje sim, Maurício. Hoje eu recebo esse convidado ilustre, Maurício Dias. Muito bem-vindo, muito especial você estar aqui nessa manhã de sábado, compartilhando a sua história, que é linda. Então, muito obrigada. Seja bem-vindo. Bom dia, Maurício. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço de estar apresentando um pouco sobre a minha vida, sobre a minha jornada profissional, né? E como o Maurício disse, né, falar da profissão é muito fácil, é uma tarefa mais assim, leve. Falar da vida, né, da sua intimidade, daquilo que a gente vive no dia a dia, das dores, dos traumas, tudo é muito mais difícil. E hoje nós vamos falar um pouco aqui da vida, né, como que Maurício, né, é uma história que você vai entender como a história do Maurício se transformou em um novo destino. Entre desafios, coragem e recomeço. Correto, Maurício? Isso, exatamente. Então, tá. A minha vida profissional começou quando criança ainda no sonho de ser dentista.
Eu como primeiro dentista na família, segundo profissional da saúde na família. Até então, a sua família A vinha minha família de uma... vinha de comércio, né? Sempre inteira de comerciantes. E aí eu fui um dos primeiros a galgar esse novo espaço, que era novo, né? Na nossa família. E aí, aos 21 anos eu me formei. Aos 21 eu me formei em odontologia, já saí da escola do ensino médio, já entrei na faculdade direto, não repeti nenhum ano da faculdade. Menino aplicado, né? Aplicado, sempre muito dedicado. Em busca desse sonho de ser dentista, que já era algo de criança, que eu vinha desde criança com essa coisa. Então eu não tive na adolescência aquela dúvida de qual caminho seguir, qual profissão escolher. Eu sempre fui muito decidido, muito certo do que eu queria ser. E eu queria ser dentista. Me formei em 2021 pela Universidade de Taubaté. Você é nascido... Eu sou nascido em Campos do Jordão. Campos do Jordão, tá. Isso, eu sou nascido... Viveu uma infância em Campos do Jordão. Minha família toda é de Campos do Jordão. Nasci e fui criado em Campos do Jordão. Saí só para poder fazer a faculdade mesmo e buscar novos rumos, né? Procurar o meu espaço, né? Nisso. E quando você formou, você ficou mesmo aqui na região do Vale do Paraíba ou você... Foi. Eu comecei a atuar aqui no Vale do Paraíba, em Caçapava até, foi o meu primeiro emprego foi em Caçapava. E a importância, a gente vai, ao longo da entrevista, a gente vai voltar para Caçapava, mas o meu primeiro emprego foi em Caçapava. E né? depois você especializou? Me especializei em implantodontia, fiz implantodontia, comecei a fazer... Sempre gostei muito de estudar. Né? Eu sempre buscar conhecimento é algo que, assim... Acho que uma vez que a nossa mente se abre para novos conhecimentos, é muito difícil a gente fechar. Quando tem uma expansão, né? É difícil a gente fechar ou manter, né? Conseguir manter, segurar só naquilo ali. Então, fui fazer implantodontia, cheguei a fazer medicina hospitalar, odontologia hospitalar, né? E o meu último curso que foi a harmonização facial. Você fez pela faculdade? Que eu fiz pela Universidade de Nova York. Sim. E aí, já buscando um outro nível de conhecimento, né? Onde antes meu conhecimento se resumia só a dentes, boca, né? Com a odontologia orofacial, né? Que a gente até... medicina orofacial, né? Harmonização orofacial, já me incluiu num âmbito de cuidados com o corpo inteiro, né? Num processo de envelhecimento. Então, eu já busquei outros âmbitos que não fosse somente dentes, não somente uma reabilitação, que envolve também, né? Mas a busca por uma pele saudável, o maior órgão que a gente tem no corpo é a nossa pele, né? Então, aumentou muito mais expandiu muito mais esse conhecimento. E mais, expandiu tanto que eu cheguei a fazer matrícula no curso de medicina. Agora, 2 anos atrás eu cheguei a fazer, mas eu não tive tanta coragem como eu tive já há 13 anos atrás. De encarar uma tarefa bem difícil, Exato. né? E aí eu cheguei a fazer matrícula 2 dias antes de começar as aulas. Eu falei, opa, acho que vai ser muito para mim agora. Maurício, e como foi para você ir para Nova York fazer um curso? Como é que veio isso na tua vida? Veio num convite também, num convite inesperado de uma colega que eu, nessas andanças de prestar serviço em outras clínicas, eu fui para São Paulo, fiz uma amizade com uma colega incrível, a doutora Vanessa, implantodontista, que me ajudou muito na minha carreira.
E aí a gente já tinha voltado para o Vale, eu já estava trabalhando no Vale de novo, fui para São Paulo, foi onde eu conheci. E quando eu voltei para o Vale, depois de alguns anos até, ela me ligou, me mandou mensagem me convidando para ir assistir um curso de um professor ela estava fazendo parte da equipe e de um dentista sobre Botox. Botox na odontologia estava começando, né, porque a gente teve um gap onde dentistas não podiam fazer procedimentos estéticos. E aí voltou e ela me chamou para ir, me deu esse curso, falou, vem para você conhecer, ver o meu trabalho. E aí nesse curso que ela me chamou, ele anunciou o curso em Nova York. Ali eu me vislumbrei, eu fiz de tudo, eu como bem determinado que eu sempre fui, fiz de tudo, vendi carro, vendi algumas coisas, apliquei o dinheiro, consegui ir. E lá estava o Maurício. E lá estava o Maurício. De última hora, paguei muito caro na passagem, que era no mês seguinte eu ia viajar. Então, assim, foi tudo muito rápido, mas tudo aconteceu de forma com que eu conseguisse fazer. Exigiu determinação, foi com medo, mas foi com medo mesmo. Mas isso é importante, né? Essa colocação, porque muitas vezes a gente tem medo de dar um passo, né? Um recomeço. Exato. E assim, sair do Brasil para ir estudar fora, né? Então, algo que veio inesperado para você, sem um planejamento. Porque o bom é que quando você consiga planejar, com certeza, né? Com certeza. E quanto tempo você ficou lá? Como que foi essa sua experiência em Nova York? Foi uma experiência incrível, porque assim, são culturas bem diferentes, né? Tecnologia, investimento, né? Muita coisa que a gente usa hoje na odontologia ainda é importado da Alemanha, o que acaba encarecendo o tratamento, o acesso a um tratamento de ponta, mais moderno. Muitas coisas a gente ainda depende de produtos importados, né? de outros países. Então, estar lá, né? Tendo acesso a uma tecnologia de ponta, a uma faculdade que oferece melhores aparelhos, né? Isso fez toda a diferença, né? Porque é um centro de atenção, né? Tem uma curiosidade, inclusive, com relação às universidades lá. As universidades recebem muito aporte financeiro de pessoas que morrem e deixam a herança, em vez de deixar a herança para filho, deixa para a faculdade, deixa para a medicina, para ser investido em pesquisas. Pessoas que morrem, por exemplo, de câncer. A família acaba deixando a herança, dinheiro para pesquisa de câncer. É outra cultura, né? Outra cultura totalmente diferente, né? Então, como forma de agradecimento, como forma de... Então, tem um investimento, e aí acaba criando sala, né, X de fulano de tal, que foi o fulano que patrocinou. Em homenagem. Em homenagem, né? Então, é uma cultura diferente, algo totalmente diferente, que eu não sabia que acontecia, né? A odontologia, o serviço odontológico lá, né, totalmente privado, totalmente particular, diferente daqui. Não existe o SUS em atendimento. Não existe o SUS em atendimento, né? Então, são pontos fundamentais para nós que trabalhamos com saúde, atenção primária da saúde, que a gente está ali na linha de frente da saúde, que recebe o primeiro contato com o paciente, né? Então isso faz toda a diferença na formação, né? O acesso à informação, no país de primeiro mundo. A gente é um país que está em evolução, em desenvolvimento, né? E tem essa diferença do país de primeiro mundo, onde a informação, todo conhecimento já é solidificado, é bem sólido, fez toda a diferença na minha formação, né?
Maurício, e assim, depois que você voltou de Nova York, você chegou a trabalhar com harmonia facial? Sim, harmonização? trabalhei bastante. Agora eu já não trabalho mais, né? Mas até ano passado, bem recente. Ganhou dinheiro? Sim, fui muito feliz, viajei, fiz minhas coisas, com certeza. Eu fui muito realizado na minha profissão, muito realizado na minha profissão. Que bom. Né? Maurício, o que aconteceu, né, na sua carreira que te fez mudar tudo, largar tudo a odontologia e hoje um novo rumo? Exatamente, foi uma mudança drástica, né? E de uma hora para outra, como eu falei, muito recente, até ano passado, mais precisamente até junho do ano passado, vai fazer um ano ainda, né? Até junho do ano passado, eu ainda trabalhava como dentista em Campos, tinha um consultório onde eu atendia os meus pacientes, né? Prestava ainda alguns... Não dava aula mais, cheguei a dar aula de harmonização depois que eu voltei. Cheguei a dar aula de harmonização para dentistas em São Paulo. Mas aí eu já estava mais cansado, né? Já tinha realizado, já tinha feito grandes feitos, eu já estava satisfeito e eu queria ficar mais próximo da minha família, porque 13 anos, 12 anos, 11 anos, 10 anos de dedicação, eu precisei me afastar um pouco, né? Tem a correria do dia a dia, a gente busca novos ares, busca uma colocação profissional melhor, então a gente sai, né? Fui para São Paulo, trabalhei no Vale, aqui em várias cidades do Vale, Litoral Norte, então eu andei bastante e senti falta de estar próximo da minha família. Minha sobrinha crescendo, está com 4, vai fazer 5 anos, perdi muita coisa. Então né? são escolhas. São escolhas. São escolhas, né? Infelizmente a gente tem que fazer escolhas. E aí o universo acabou fazendo com que eu mudasse drasticamente, né? A vida deu sinais, veio dando sinais ao longo do tempo. Em janeiro do ano passado, eu tomei um tombo na escada de casa, quebrei o dedo, fiquei sem trabalhar um pouco. Eu falei, poxa, eu precisando atender, precisando Sim, as pagar. mãos é importantíssima, né, no trabalho. Exatamente, minhas mãos são fundamentais. São as ferramentas de trabalho. Exatamente, sem a mão eu não consigo fazer nada, né? Como dentista. No máximo, gerenciar ou dar aula, mas eu já tinha parado de dar aula, então... E era eu por eu mesmo, né? Então, tive que ficar já um tempo parado. Nesse tempo que a gente para, a gente reflete muito. Eu estou sem as minhas mãos, estou sem o meu trabalho. O que eu vou fazer? Óbvio que a gente, né, tem umas reservas, tem aonde se apegar, mas e se eu não tivesse? A gente começa a se questionar. Então, eu resolvi... A gente já começa a vir uns questionamentos, parece que a vida já vai dando alguns sinais. Quando foi em junho, no feriado de Corpus Christi, eu vinha com dores nas costas e acabei indo parar na UTI com uma sepse, com um quadro de sepse. A dor nas costas era uma infecção. Uma infecção do braço. Do braço? Mas por quê? O que houve no teu braço? Braço direito? No braço direito. Sim. Não sabemos até hoje. Após médicos e médicos, 10 dias internado, 4 dias de UTI, cirurgia para drenagem. Mas chegou a ter abscesso no braço? Sim, no braço. Só que foi interno. Tá. Que o médico olhou e falou, é uma osteomielite. Tá. Mas não era uma osteomielite, estava próximo... A osteomielite é uma infecção, né, causada, né, por alguma bactéria, isso? E ela acontece, ocorre no osso. Então, para vocês que estão entendendo, é uma infecção no osso. Então, gera um abscesso, mas não visivelmente. Exato. E a sepse é uma infecção, né, causada no organismo. Isso, meio generalizada, Sim. né? A infecção saiu do meu braço
e acabou caindo na corrente sanguínea e atingindo o restante do corpo. Então, só que eu não tinha nenhum ponto de entrada, não tinha nada que tivesse causado isso. Então, ficou no ar. E quando você fraturou o dedo, foi da mão esquerda? Foi da mão esquerda. Da mão esquerda. E foi em janeiro, né? E aí, em junho, comecei com essas dores nas costas. Eu sempre fui bem alongado, tive um alongamento bom, nunca tive dor nas costas, assim. Eu sou alto, né? Alto, magro, então fico numa posição desconfortável, mas eu sempre tive um cuidado com a saúde. De fazer um yoga, de fazer um pilates, de fazer uma academia, de sempre já me precavendo, né, para a posterioridade. E aí tive esse quadro onde eu tive que ficar internado e mais um tempo depois, 1 ou 2 meses de recuperação, porque o braço, por mais que não seja a mão dominante, era o braço direito. Eu sou canhoto, minha mão dominante é a esquerda, mas foi no braço direito. Eu uso para apoio, a gente acaba usando muito as duas mãos, né? E aí eu fiquei 2 meses praticamente parado, sem, né, fisioterapia para voltar movimentação normal, porque ficou como foi no braço, então acabei perdendo um pouco a mobilidade, o medo. Tudo isso acabou atrasando, atrapalhando, e eu tive que ficar parado a odontologia, tive que parar a odontologia. E como foi para você viver um fim de um ciclo? Porque você acabou encerrando a tua carreira aí como dentista neste momento. Sim. Né, devido a um problema de saúde, né, que te levou realmente a tomar uma decisão. Exato. Foi um encerramento que às vezes ainda me bate uma incerteza. A incerteza a gente sempre tem, né, Cristina? A gente que sempre busca novos conhecimentos, a gente busca, é muito dedicado, aventureiro, né? A gente tem que ser aventureiro para a gente poder colher novos frutos, né? Se a gente ficar olhando para a mesma árvore, a gente só vai colher fruto daquela árvore. Se a gente não olhar para as outras... Se ficar só olhando a grama do vizinho, nunca vai fazer nada, nunca, né? A nossa vai morrer e a gente não vai. Então, eu digo que... Você é mineira, né? Sim, uai. Uai. Então, um bom café, como um bom café... Café com prosa, né? Com prosa. Se a gente não dá uma mexida no café, o açúcar vai ficar tudo no fundo do copo, né? Então, a gente precisa adoçar, né? Para tirar o amargor e mexer esse café para a gente trazer o doce de novo. Então, a gente precisa estar sempre em movimento, movimentando. Eu vi isso como uma nova oportunidade. Na odontologia, eu fui muito feliz, muito satisfeito e muito realizado profissionalmente, né? O que me deixava em dúvida são as relações que a gente constrói com os pacientes, né? Com os colegas, né? Os colegas. Como é que eu vou largar tudo? Exato. Né? Tem paciente que só passa comigo, que não deixa outro dentista colocar a mão. Né? Eu fico pensando, daí isso me dói um pouco, de poxa, não vou conseguir te atender mais, né? Mas, ao mesmo tempo, me abriu um mundo de novo conhecimento, de novas informações, de novos saberes, que me realizou e me realiza, e está me realizando bastante, né? Maurício, qual foi o primeiro pensamento que veio à sua mente quando você percebeu que o jaleco branco talvez nunca mais vestisse o mesmo homem que saía dali, daquela UTI? Foi difícil, porque eu até costumava dizer, em momentos de estresse, porque nem tudo são rosas. Você tem 3 décadas, né? 3 décadas já dedicada à enfermagem. Né? Eu com 1 década e meia de odontologia, nem tudo são rosas. Temos os dias... Os espinhos, os caules com os espinhos. Exato, os percalços, né? Em que a gente tem vontade de jogar o jaleco para o alto e falar, não quero mais.
E aí no dia seguinte a gente Você tá acorda lá novamente. e a gente está lá novamente. Então, no meio dessas buscas, já tinha feito cursos, já tinha estudado bastante, já tinha trabalhado em diversos consultórios, já trabalhei para mim. Eu falei, e agora? O que vai me motivar? O que vai me trazer? É a única coisa que eu sei fazer. A vida inteira, desde que eu saí da escola, eu só faço odontologia. Eu só vivo para odontologia. Eu não Aí sei fazer mais trocar nada. o ar-condicionado para um ambiente estéreo Pelo pelo ar sol. puro. Quer É. dizer, você deixou o ambiente estéreo, um Fechado. ar-condicionado, um jaleco branco, para ficar exposto no sol, a poeira, o cheiro do gado, do cavalo. Como é que foi? Exato. Foi uma experiência libertadora para mim, porque ao mesmo tempo em que eu tinha uma carreira consolidada, ter esse novo desafio, eu sou muito movido a desafio. Eu sou muito... Se me cutucar, eu faço mais rápido e eu me dedico mais ainda. O impossível para mim é um combustível. Mexe mais, dá mais energia, mais garra. Dá mais. Cíntia. Então, ter uma vida profissional consolidada, mas já com uma rotina estabelecida, muitas vezes, acabou me entediando ou me deixando num ambiente, naquela zona de conforto onde eu não gostava de estar. Eu buscava novos ares. E ir para a fazenda, ir para a lida, para o gado, para os cavalos. Porque na fazenda você foi se recuperar, você foi ficar junto com a tua família. Isso. A tua família mora na fazenda? Não mora. Mas como eu, aqui na região, né, eu fiz a cirurgia em São José, a fazenda é em Caçapava. Há 3 anos, nós vendemos a fazenda, a minha família, meu avô vendeu a fazenda que tinha em Minas, e o sonho dele sempre foi ter uma fazenda aqui no Vale do Paraíba. Minas? De que local de Minas, Maurício? Em Piranguçu. Piranguçu, sim. Colado com Itajubá. Itajubá, né? Entre Sim, Itajubá e Campos Jordão. Sim, sim. Fazia divisa ali. A gente era um pé lá e outro cá, em São Paulo e Minas. E aí, há 3 anos atrás, o meu avô vendeu a fazenda lá e conseguiu, e comprou, realizou o sonho, o grande sonho dele, que era a fazenda aqui no Vale do Paraíba. Mais precisamente foi em Caçapava. Por isso que eu falei que a gente ia voltar para Caçapava. Voltou para Caçapava. Foi o meu primeiro emprego como dentista e agora o meu primeiro emprego... O universo já estava dizendo, olha, esse é o solo que você vai ter que se adaptar. Exatamente. Então a vida fez todo um caminho para me mostrar e eu voltei para Caçapava e eu angariando o meu espaço, né? Nunca me dediquei, mesmo sempre tendo a fazenda ativa, meu avô sempre à frente, com muita saúde, muita garra, sempre à frente da fazenda até hoje. Hoje eu deixei ele lá e vim para cá para dar essa entrevista. Qual que é o nome do seu avô, Maurício? Vicente. Seu Vicente. É. Um abraço, seu Vicente. E então ele sempre à frente, sempre com muita saúde, muita garra, muita disposição. Mas eu nunca me interessei. Era algo, a fazenda era algo que eu ia para lazer, ia para os finais de semana, andar a cavalo, né? Olhava um gado que ele queria, que ele mostrava, falei, esse eu adquiri há pouco tempo e tal. Nunca foi algo assim de acompanhar a rotina, de estar no dia a dia, na lida, né? E aí quando eu fiz essa cirurgia, passei por esse problema de saúde, né? Que eu vi a viola em cacos. É um ditado bem significativo, bem, né? Exatamente. E aí eu voltei e fui para a fazenda, que era próximo, né, de São José, onde eu fiz a cirurgia e fiquei internado. Fui para me recuperar, tranquilidade. Lá eu podia pescar, não precisava fazer muito esforço, então eu podia ficar respirando, ter uma qualidade de vida. Alguém ficou te acolhendo lá na fazenda? Sim, a minha mãe foi comigo, né? Saiu de São José,
foi comigo, tive um colo de mãe, né? Uma melhor, Que é importantíssimo. melhor recuperação não tem como, né? E aí acabei parando para acompanhar o dia a dia da fazenda. E ali acompanhando, ficando durante a minha recuperação na fazenda, eu percebi algo que eu poderia fazer para ajudar, para melhorar, para facilitar, para ajudar. Você acabou tendo contato com os animais. Ô, Sim. Alisson, por favor, vamos colocar o vídeo do Maurício? Como que é esse contato, né? Não, Com a natureza, o cavalo? Porque o cavalo, ele traz pra gente uma energia que inexplicável. exatamente. Nós nos conhecemos, inclusive, Pelo mundo dos cavalos. pelo mundo dos cavalos, num curso de doma, né, para aprender doma racional, inclusive frisar isso, que é doma racional, porque eu não É uma doma que não judia do Não cavalo, judia, que não bate, que né? você cria conexão com o cavalo. É uma doma que você cria conexão com o cavalo. Não é na mensuração de forças. A doma tradicional, você mensura a força com o cavalo e o mais forte vence, né? Na doma racional, não. É a partir de conexão. Você cria conexão e confiança e respeito mútuo, né? O cavalo por você e você pelo cavalo. E foi nesse curso de doma que eu acabei conhecendo você, né, Cristina? Sim. E esse vídeo foi após eu ter feito esse curso, e aí eu comecei a aplicar o conhecimento Na do verdade, curso. Maurício, quando eu fiz um outro curso de doma também de cavalo, eu falo que muitas vezes eu fui lá aprender técnicas, mas eu acabei saindo daquele curso domada, eu mesma, né? Então, quando o homem busca, né, essa doma com o cavalo, na verdade ele está se domando. Exatamente, exatamente. Não, a gente fala, falando dessa mudança, dessa forma, parece que foi tudo muito leve, muito simples. Eu simplesmente deixei a odontologia e abri, e já tinha portas abertas, mas não, a nossa mente fica a milhão, muito incertezas, insegurança, aflição. Então, o aspecto mental é fundamental nessa transição, nessa mudança. Você chegou a fazer terapia, procurar Sim, um profissional? Faço até hoje. Sim. Yoga eu sempre pratiquei, de ter um tempo de meditação, de ter um tempo comigo mesmo, de introspecção, né? Então, estar próximo dos animais facilitou muito mais, me facilitou muito mais de ter, você vê a beleza da natureza agindo, né? Nos cavalos, que cria uma conexão, o olhar do cavalo, a troca de energia que existe entre o cavalo, né? O cavalo ele sente o seu batimento a 200 metros de distância, sente o seu batimento cardíaco. Então, se o seu coração estiver um pouquinho mais acelerado, ele já vai, a hora que você chegar perto dele, ele já vai estar sabendo há muito tempo que você está acelerado, que você está agitado, né? Então, é algo que a gente, na lida diária, a gente passa a ter essa percepção, a observar mais o entorno, a gente consegue ter, a gente passa a observar animal por animal, a vegetação, a natureza. A gente cria uma observação que é completamente diferente do que do Maurício dentista. Dentro de uma né? sala trancada com ar-condicionado. Exatamente. Exatamente, tudo diferente. Exatamente. Você acaba tendo essa liberdade hoje de poder olhar por um todo. Com certeza. E não só num foco. Com certeza. E assim, né? O grande arquiteto, se ele foca em um determinado espaço, ele perde o contexto da obra, né? Exatamente. Não lembro qual filósofo que falou isso daí, mas... Mas é por aí, né? Eu preso
preso, né? Fechado, não vou falar preso, fechado num consultório, você vê um paciente entrando, um paciente saindo, a evolução, a mudança, dali. Eu aberto na fazenda, eu vejo uma árvore que nasceu, ou uma árvore que caiu, um animal que engordou, um animal que está mais fraquinho, um animal que está mais abatido, um animal que está mais calmo, um animal que está mais agitado. É tanta coisa, você passa a ampliar a sua visão, né, de uma forma que é muito interessante, porque a maioria dos conhecimentos, muito conhecimento eu tenho buscado em cursos, mas a maioria do conhecimento que eu tô tendo lá, a grande escola, é no dia a dia, com pessoas, né, que me passam, com meu avô, que me mostra conhecimentos que não é passado, que não tem em escola nenhuma, que é da lida de dia a dia, né, que é tradicional, né, o sertanejo, o peão, ele não estudou, ele não foi para uma escola fazer o curso para saber se o cavalo está com uma cólica ou não. Ele sabe sem estudo, muitas vezes sem estudo. É a sabedoria. Né? A sabedoria, que vai passando de geração para geração. Né? Maurício, que conversa gostosa. A vontade é ficar aqui amanhã toda Sim. conversando, porque é algo que eu sou apaixonada pela natureza, por contemplar, que hoje as pessoas, infelizmente, não contemplam mais. Sim. Não observam uma árvore, Exatamente. não observam os animais e tem todo o respeito. Bom, nós vamos para um breve intervalo, só que antes eu vou enviar um abraço para todas as mães desse planeta Terra. Porque amanhã, Dia das Mães, Sim. eu sou mãe, já sou avó, que é muito gostoso. Um abraço para tua mãe, para toda a sua avó também, e para todas as mulheres da minha família, da ancestralidade que vieram antes. Obrigada por tudo, por eu estar aqui hoje, nessa conversa maravilhosa. Obrigada, obrigada. Um abraço, Mariana. Mariana também é mãe. Um abraço para minha mãe, a dona Catarina Barbosa, né? Catarina Teles Barbosa, lá de Naterça. Um beijo especial. Mãe, obrigada por ter me ensinado tudo. Obrigado pela mulher que eu sou hoje. Obrigada. E um abraço para as minhas irmãs, que também são mães. E para todas as mães se sintam abraçadas por mim neste momento. Um breve intervalo. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu na vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Iqueda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença,
sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Alegria das manhãs, no começo de estação. Bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Voltamos ao som do Bem TV, hoje falando da natureza, dos animais. Estamos aqui hoje na Jornada, né, um programa apresentado todos os sábados de manhã, aqui na TV Imprensa, TVI, direção-geral do Ferreira Leite. Um abraço, Ferreira. E hoje nós estamos mostrando como é, né, o que os cavalos e o silêncio da fazenda te ensinaram sobre paciência, que a vida urbana nunca te ensinou. Por favor, Alisson, coloca o outro vídeo. Então, a vida urbana acaba sendo todos os dias aquela luta, você acorda de manhã, corre para o consultório, volta cansado, esgotado, e de repente você se deparou com um cenário desse, Exato. no meio do campo. É um privilégio muito grande. Ali o vídeo está colocando, né, que você está fazendo a poda, né, dos pelos. Isso. Ali a gente está tosqueando os cavalos. Tosqueando, né? Não é poda, né? Poda é planta, né? É tosqueando, né? Para deixar eles com uma aparência melhor e também para ter um cuidado, né? Isso é um cuidado que nós temos com os cavalos. Eles gostam. Alguns dão um trabalhinho, né? Sim. O barulho acaba assustando. É igual Então, os pacientes, né? Tem alguns que aceitam mais, outros Barulho, não. Porque o motorzinho, trabalho né? que a gente traz dentro, qual é o emocional que cada um carrega? Exatamente, exatamente. Assim como antes a gente tinha os pacientes que tinham traumas, medos, inseguranças, né? Os animais também têm, os cavalos também têm, né? Eles são uma presa na natureza, né? Então eles têm medo do novo, do desconhecido. Nós também, seres humanos, temos Sim, tudo que é novo medo assusta, né? do desconhecido, do novo, né? Então, mas com carinho, com paciência, com jeito, a gente consegue fazer um trabalho bem feito, um trabalho bem legal com os animais, né? Que é o que eu tenho feito hoje lá na fazenda, né? Deixei os pacientes para cuidar dos animais, para estar ali na linha de frente mesmo, cuidando dia a dia das vacas, dos bois. E dos hoje, cavalos. olhando para tuas mãos, que até então você era uma ferramenta de trabalho, hoje, olhando para tuas mãos, já estão calejadas de fazer, de pegar nas rédeas, de realmente trazer o controle da sua vida? Como que está sendo esse processo? Já. As mãos finas, né? E às vezes rachadas por causa das luvas, né? De látex. Hoje já deram lugar a calos, né? A luva de jardinagem. Porque o que aconteceu? Quando eu saí fui para a fazenda, que eu comecei a
a ver o dia a dia, eu percebi que eu não sabia de nada, que eu não tinha experiência, que eu tive pouco contato. O contato que eu tinha era final de semana, a lazer, a andar a cavalo, né? Não sabia arriar um cavalo, né? Então eu acabei indo para o básico. Tudo que o funcionário fazia, tudo que arrumar uma cerca, a plantar, eu quis passar por tudo. Por todo esse processo. Para ter um processo de crescimento, de evolução mesmo, na lida, no dia a dia da roça, porque 13 anos, olhando dente, tratando de... Né, é uma realidade totalmente diferente. E você ir para passear, para andar a cavalo, para ficar na piscina, algo assim, e você acompanhar a rotina, o dia a dia, as necessidades dos animais, os cuidados necessários com uma planta, com um pomar, é completamente diferente. Você ir um dia e você estar ali todos os dias. É completamente diferente. Então, quando eu me propus a viver essa vida, a largar a odontologia para ir para a fazenda, eu comecei do básico. Aprendi a pegar na enxada, eu não fico lá, que às vezes fala, você foi para a fazenda, então você foi e fica lá só de gerenciando. Porque, na verdade, Maurício, quando você se propõe a fazer algo, mesmo que seja desafiador, novo, dá medo, sim, né? Uma transição de carreira, a qual você fez. Mas para você liderar uma equipe, liderar tudo, você tem que entender do processo. Como é que você não sabe fazer uma cerca? Como é que você não sabe, né, como plantar uma árvore, uma plantação, cuidar de um gado? Então você tem que realmente aprender, como se diz, para você instruir alguém ali para fazer o teu serviço, primeiro você tem que saber fazer, executar, né? Exatamente. E foi isso que eu fiz, para entender os processos, né? Porque são muitos processos. O pomar, cada árvore tem o seu tempo, tem a sua, né? Quando você planta, né? A gente sempre fala assim, que alguém tem que plantar. Quem vai comer os frutos, a gente nunca sabe, mas alguém tem que plantar, exatamente. Né? Tem que ter cuidado, tem que estar ali cuidando, porque senão não vai dar fruto também, né? Então, com os cavalos, com as vacas, né? E hoje, lá, eu trabalho à frente com os animais. Meu foco lá na fazenda, eu gosto mais dos animais até do que do pomar e da árvore. Eu trabalho também, mas menos. Eu gosto muito de estar com os animais, de estar no meio dos animais. Eu gosto. O que me satisfaz hoje é estar no meio dos animais. E quando você traz, né, que assim, todo o conhecimento que teu avô vem passando para você, isso é importantíssimo. Exato. Porque essas pessoas, né, que vieram antes de nós, eles têm toda uma vivência. Exato. Quando você fala que os animais também têm medo, sim, porque antigamente o homem caçava. Então fica sempre naquela luta, né? O homem e os animais, qual o respeito entre os dois? E a sabedoria antiga, eles tinham conhecimento, eles não tinham a internet. Mas, assim, meu pai, por exemplo, ele sabia quando a época de preparar a terra, né, preparar o solo para fazer a plantação de arroz, através da natureza, através dos pássaros que surgem e vai. Então, assim, eles eram guiados pela natureza, que é isso que o homem tem que voltar a olhar mais com humanização. E tudo observando, né? Sim. Eles aprenderam tudo observando. Alguém teve que parar e ficar Observar olhando, observando o tempo, observando o pássaro que chega e o pássaro que sai da árvore, o tempo que aquela árvore demorou para crescer e para dar frutos. Então, tudo é uma observação, né? E hoje a gente já tem tudo mastigado, né? Pela internet e tudo mais, mas grande parte desse conhecimento de lida, de trabalho na roça, de trabalho com os animais, grande parte está se perdendo com o tempo, né? É difícil achar alguém que queira sair da cidade. Você consegue achar muitas pessoas que saíram do êxodo rural, né? Saíram da zona rural para ir para a cidade. Agora isso já está começando a mudar.
as pessoas Destino estão saindo. contrário, porque ainda mais depois da pandemia, e assim, as pessoas, né, principalmente pessoas urbanas que tiveram oportunidade de trabalhar na sua casa, Exato. então elas estão procurando geralmente um espaço no campo. Exatamente, né? E essa manutenção desses conhecimentos é extremamente importante, é fundamental para que as pessoas tenham comida na mesa, para que elas tenham... Porque as pessoas não têm noção, né, Maurício? Não têm noção do Não tem. trabalho e da grandiosidade, da importância que é tudo isso, da manutenção, né, de áreas nativas, de matas nativas. Então, isso tudo, né, me abrilhantou muito os olhos e fez com que fosse muito mais leve essa transição, mas que não é fácil. Dia a dia é coisa nova, problemas novos. A fazenda é tranquilo, é tranquilo para quem vai passear, mas cercar a manada não é fácil. É uma cerca que estoura, é um gado que foge, cada dia é uma coisa diferente, né? Nunca é a mesma coisa. Um dia nunca é igual ao outro na fazenda. E isso a gente consegue perceber pela observação, observando, dando atenção, né? Sim, isso é muito importante. Maurício, teve algum momento, porque muitas vezes a gente se depara com situações, tudo que fala assim, nossa, quem sou eu de verdade? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Que muitos se falam hoje. Então, por exemplo, em mim, né, o que aconteceu? Uma missão totalmente de cuidar, uma vida toda dedicada no cuidar mesmo. Porque a mulher também traz todo esse lado, né? A mulher é geradora, a mulher é criativa, mas tem esse lado humano que cuida mais. E até então que os homens vão muito para caça, é assim que se diz, né? Exato. Lá toda a história do homem. E não, e a gente sabe que os homens também têm os mesmos sentimentos que as mulheres. Então, se tem muita essa luta, né, entre a mulher e o homem, e não precisa nada disso, basta os dois se completarem, tendo a paciência, toda a humildade, o entendimento. Em algum momento, porque assim, as mulheres têm muitas neuroses, os homens também têm as suas neuroses. Como é que foi esse momento para você? Você achou que estava perdendo a sua identidade, recomeçando? Como que foi esse novo olhar para a tua vida? Na verdade, não. Porque acabei... Óbvio, a gente tem inseguranças, né? Isso é normal, a gente tem insegurança, tem medo do novo, né? Mas como foi algo natural, né? Aconteceu algo natural e parece que o destino foi se encaminhando de me levar até esse ponto, né? Devido problemas de saúde, a observação para mim, né, para si, a autoobservação, olhar para dentro, né, e perceber o que falta, o que necessita, ter uma calmaria, da mente, ter esse contato, eu ter o privilégio de poder ter esse reduto, ter esse lugar onde eu conseguisse ter uma recuperação e exercer uma nova apoio atividade. familiar, né? Que é importante. E minha mãe sempre esteve junto comigo. Um abraço para Amanhã ela. é Dia das Mães, né? Mãe, um beijo. Ela sempre esteve junto comigo e, inclusive, até hoje, né? O vídeo eu estava tosqueando o cavalo, era ela que estava ali filmando, Olha me que filmando. legal, parceira. Parceira. Então, assim, ela tá junto, é uma mudança também de vida para ela e nós estamos angariando esse espaço juntos, né? Conhecendo. E hoje juntos. a tua mãe vive na fazenda junto comigo, com você? Vive comigo na fazenda, tá ali no dia a dia, ela me ajuda na lida com... às vezes abre porteira, a gente sai para o pasto, a cavalo, para olhar o gado, e ela tá junto. E você já aprendeu a negociar já? Negociar ainda não. Negociar eu deixo para o meu avô, que meu avô ele é bom nisso. E tô aprendendo, aos poucos eu tô aprendendo.
Mas o manejo, a lida E quanto, dia a por dia, exemplo, o campo, quando vocês trabalham também com gado de corte, Isso. correto? Porque assim, o campo, né, o solo, você tem que, vocês, não sei se trabalha com a braquiária, né, que é um Isso, capim, exato. e ali tem que ter um determinado espaço onde você, é o piquete, né, que vocês falam, Isso. vocês tiram o manejo, o gado, né, porque o capim também tem que ter uma certa altura, acho que Tem, 30, 35 tem uma centímetros. rotatividade, né, Sim, de essa rotatividade, piquetes. como é que é levar toda a manada ali de bois? Isso. Geralmente sou eu e mais um, né? A gente está com algumas cabeças, com umas 150 cabeças de vacas. Eu até gosto, vou te corrigir um pouquinho, não é corte. Eu não gosto nem de falar corte. Sim, sim. Porque hoje em dia se fala muito isso. Mas tem um divisão trabalho. a divisão popularmente é corte Porque ou leite, né? É porque hoje eles falam muito também dessa humanização com os animais. Existem Isso. cursos hoje pela internet, Exato. que tem até uma seguidora, né, uma mulher, não lembro o nome dela agora também, que ela traz muito essa parte de humanização. Isso. Porque quando vai para venda, trabalhar, porque todo o estresse do animal também, isso interfere muito na carne que vai chegar no teu prato. Com certeza. Então esse trabalho humanizado com os animais é importantíssimo. Com certeza. Porque ali está toda a energia, né, do criador, tudo. Não, com certeza. Hoje a gente consegue lidar com esse... em dois, nós estamos em dois, eu e mais um funcionário, colaborador, e ele... Só nós dois para cuidar disso tudo, 40 cavalos, éguas e cavalos. Então é bastante trabalho, é bastante serviço. E eu e mais um, a gente consegue lidar, todos os animais, eles estão com uma saúde, estão bonitos, e a gente trabalha, como eu te falei, a gente não trabalha com corte, né? Geralmente, popularmente, é dividido, você trabalha com pecuária, mas é pecuária de leite ou de corte? Eu falo, nenhum dos dois. A gente trabalha com melhoramento genético. Muito bem. Lá na fazenda a gente trabalha com melhoramento genético. A gente faz os cruzamentos, os acasalamentos, para ter um padrão racial puro, né? A gente não chega a levar animais para a pista, né, de gado. A gente tem os animais de pista, mas são os cavalos. Aí os cavalos a gente gosta de levar para a pista, a gente trabalha com manga larga marchador. Quando eu levar para pista, como que você fala? Como que é o trabalho? É campeonato. prova de tambor, prova de laço? Os cavalos a gente leva para prova de marcha. De marcha? Sim, Isso, que são a gente cria manga larga marchador, né? Então eles são conhecidos pela marcha, pelo marcha andamento. Picada ou marcha Batida. batida, né? Isso, exatamente. Muito popular em Minas, né? Sim, sim. Que é diferente, né? O animal que lá em Minas é totalmente o manejo, porque seu avô deve ter sentido essa diferença. Sim. Porque lá é um tipo de cavalo e aqui, né, na região de São Paulo é outro tipo. Exatamente. O quarto de milha, por exemplo, lá em Minas, eles não têm esse... acaba não negociando. Aqui já é Exatamente. muito mais praticado, né? A gente teve a gente sentiu um pouco essa diferença na venda, né, nos negócios, né, na questão dos negócios, quando a gente veio de Minas para cá, que a gente trouxe todo o gado, todos os cavalos para cá. Em Minas a gente criava guzerá, que é um gado indiano, zebuíno, um pouco diferente, é parente próximo, primo do Nelore, que é aquele gado branco. Que é um gado mais comum. bravo, que todo mundo fala, né? Que tem medo. Exato, o guzerá, ele é um gado mais bravo, conhecido pelos chifres longos, Sim. né? Então, em Minas, é mais fácil a venda, a compra, o mercado para o guzerá é mais fácil em Minas. Quando a gente veio para São Paulo, a gente teve uma relutância aí no mercado, foi um pouco mais difícil a gente Até com os cavalos, né? Até com os cavalos, por ser manga larga, aqui é muito quarto de milha, crioulo, né? Manga larga paulista, Sim. né? Manga larga marchadora, eles chamam de manga larga mineiro até, né? Então, é um pouco mais difícil mesmo. Mas a paixão está
já no sangue, No né, sangue, né? pelos animais. Então a gente continuou criando os zebuínos, né, de origens indianas, mas a gente não criou Guzerá. Nós temos ainda Guzerá, mas a gente focou no Nelore. E aí no Nelore a gente está focando no melhoramento genético, para a gente ter um diferencial, para a gente ter um trabalho diferenciado. Em relação à carne, em relação à raça, tem diferença, Maurício? Não, a carne não. O Guzerá ele dá mais leite, né? Não é um gado leiteiro, né? Mas ele acaba dando mais leite. A carne é a mesma. O manejo é um pouco mais fácil, o temperamento do animal é um pouco mais calmo. Mais domável, né? O Nelore, ele é mais, comercialmente, ele é mais famoso, ele é mais, tem mais mercado, tem mais compra e venda do que o Guzerá. Mas eles são bem próximos, assim, eles são bem parecidos. Muito bem. Estamos quase ao final do programa. Que conversa gostosa, nossa. Então, para aqueles que sentem medo de dar um salto, assim como você fez, que mensagem você deixaria para esses nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo? É sempre muito difícil, né? Uma decisão qualquer decisão que nós tomamos séria, importante, né, na nossa vida, exige um mínimo de planejamento, né? A gente precisa ter um mínimo de planejamento. Não dá para sair por aí largando tudo, né? Sem olhar para trás. Infelizmente não dá. A vontade muitas vezes é essa, né? Mas é bom a gente ter um planejamento, ter um próximo passo, né? Ter definido aquilo que você quer. Eu acho que você olhar para si primeiro, você olhar para dentro primeiro, para você, e você pensar aquilo que você quer antes de tudo, eu acho que é o principal, é o essencial. Você se conhecer e saber aquilo que você quer. E respeitar as raízes, você quer né? ir. Sim, com certeza. Quem é você de verdade? Eu dei voltas e voltas, fui parar nos Estados Unidos buscando um espaço que já estava, digamos assim, garantido que o preenchimento destino, estava aqui no solo. O destino já estava aqui, que era para eu voltar para cá, não era para eu sair daqui. Era para eu voltar para cá. Então, o destino deu toda essa volta. Eu fui até para longe demais, fui para outro continente, voltei e vim parar aqui. Então, o tempo de Deus, o tempo do Criador, ele é certo, né? Basta a gente... Vou enviar um abraço aqui para o Pedro, enfermeiro de Taubaté, amigo do Maurício, que veio aqui também no programa. Sim, com beijo, certeza. Pedro, um abraço. Beijo, Pedro. Um Muito grande bom. amigo, meu irmão. Bom, a jornada não termina aqui, mas eu tenho certeza que ela começa aí dentro de você, com tantas histórias faladas aqui na jornada. Então, que você tenha um final de semana abençoado, de muita paz, de muita sabedoria, com respeito à natureza, aos animais. Siga o meu perfil na rede social, né, no Instagram, Maria Cristina Barbosa Ikeda. Lá tem um link onde você vai se inscrever no meu canal do YouTube, apertar o sininho lá, por favor, para compartilhar também com seus amigos, para que fique por dentro das novidades. Então, assim, quanto menos esperamos, a vida apresenta-nos desafio para testar a nova coragem, a vontade de mudar tudo. Numa altura destas, não vale a pena fingir, mas sim que realmente deixa que tudo aconteça. O dizer que ainda não estamos preparados. Muitas vezes a gente se depara realmente, estamos preparados? Muitas vezes não. Mas o desafio não vai esperar. A vida não olha para trás. Então, com todo esse respeito que você pode realmente trazer com a sua conexão com a natureza, com os seus ancestrais, você busca e traz isso, essa força, essa garra. Então, você quer deixar um abraço aí, um especial aí para tua mãe, que nós já estamos já quase no fim. Quero deixar um abraço a todas as mães, né, que estão assistindo a esse programa, ou que vão assistir, né, pelo Dia das Mães. O papel fundamental da mulher na nossa vida, na natureza, no universo,
é indiscutível, né? E agradecer você pelo espaço, por poder contar um pouco da minha vida. Eu me sinto grato pelo convite. É muito gratificante para mim estar aqui hoje contando um pouco da minha vida. É emocionante até, me emociona até. E agradecer a todo mundo que fez parte, que esteve ao meu lado nessa jornada. Sim, tem uma jornada de vida. Exatamente. Então, um beijo aí especial. Qual que é o nome da sua mãe? Heloísa. Heloísa, um beijo enorme. Qualquer dia nós vamos tomar um café na fazenda com aí. Certeza. Né? Um café com prosa, né? Com junto certeza. com o seu Vicente. Exatamente. Muito bom. Então, muito obrigado por você que estava nos assistindo. Que a sua jornada entre o gado e os cavalos, Maurício, né, continue sendo símbolo de liberdade, porque é uma liberdade você estar na fazenda observando. E que essa sua história inspire outras pessoas e também seguram as rédeas do próprio destino, que é o que você fez. Então, muito obrigado, foi um privilégio tê-lo aqui conosco nesta manhã de sábado, contribuindo aí com a tua fala, isso é muito bom. Então, assim, voltando agora a falar sobre, repetindo novamente as palavras que eu acabei já de dizer, quanto menos esperamos, a vida apresenta-nos desafio para testar a nossa coragem e a vontade de mudar. Numa altura destas, não vale a pena fingir que nada aconteceu. Ou dizer que ainda não estamos preparados, o desafio não vai esperar. A vida não olhe para trás. Paulo Coelho. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.